Olá, boa noite pessoal. Aqui é o Kleber Zanella de Rodeio Bonito, paróquia Nossa Senhora dos Navegantes, para o centro Dom Bruno de Frederico Westphalen. Hoje teremos uma live com o padre Lucas Folego, com o tema de eclesiologia. Então vamos falar um pouquinho sobre este tema. Eu vou já chamá-lo aqui. Em pouquíssimos segundos ele deve estar aceitando aí o nosso convite para participar da nossa live. Boa noite, padre. Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? O senhor me ouve bem? Sim, ouço muito bem. Muito legal. Padre, estava dizendo aqui que essa é mais uma live para o Centro Dom Bruno, nosso Sim. centro cultural católico, né, da Diocese de Frederico Westphalen, uma iniciativa de Dom Antônio, juntamente com alguns leigos, né, que visa aí buscar uma formação espiritual, cultural, né, intelectual para seus membros. Sim. E toda a comunidade é bem-vinda, é convidada a participar do nosso centro cultural. Hoje estamos aqui com a presença do padre Lucas, né, pároco de Campo Bom, Campo da Novo. Diocese de Frederico Westphalen. Desculpa, Campo Novo. Eu sempre vou confundir. Eu preciso visitar lá a cidade, padre, um dia para parar com essa confusão. Campo Novo. Se apresente um pouquinho, padre, para nós, por favor. Muito bem, então eu sou o padre Lucas, sou pároco da paróquia São Sebastião, Campo Novo, e pertenço à Diocese de Frederico Westphalen, aqui no Rio Grande do Sul. E, né, fiz a minha tese, né, a minha monografia da teologia, o TCC eu fiz em eclesiologia, né? E a igreja como novo povo de Deus em Ratzinger, Bento XVI, e depois fiz pós-graduação então em arquitetura e arte sacra, né? Essa é a minha formação. E filosófica também, né, claro. Muito legal, padre. E o senhor tem um bonito apostolado nas redes sociais também. É isso aí. Isso aí a gente A gente acompanha. a gente entrou por acréscimo, mas graças a Deus tem atingido muitas pessoas e tem feito um bem a muitas almas, né? Isso é muito bom. E quanto mais sacerdotes e leigos imbuídos nesse propósito de catequizar e evangelizar pelas redes sociais, melhor, né, padre? Sim, com certeza. Muito bem, o nosso tema de hoje é sobre eclesiologia. Eu não sei se esqueci alguma coisa, acho que é isso, o protocolo inicial. Vamos seguir? Padre, eu queria, entrando já no tema, eu queria lhe fazer a primeira pergunta. Sim. Como é que começa a igreja, padre? É lá na figura do Messias, quando ele proclama sobre Pedro, sobre esta pedra, edificarei minha igreja, ou ela já está presente no projeto de Deus desde a eternidade e se a gente consegue observar sinais no Antigo Testamento, no decorrer da história, de que essa igreja já estava nos sonhos de nosso Deus? Assim, é importante nós olharmos para este tema, porque o único documento na igreja em que a igreja se voltou para si mesma, ou seja, para fazer uma reflexão teológica sobre si mesma, foi a Constituição Dogmática Lumen Gentium do Concílio Vaticano II, né, que fala sobre a igreja, ou seja, é um documento que fala dela mesma. E isso é um documento muito importante. Assim, quem está nos assistindo, né, tiver a oportunidade, um tempo de entrar no site do Vaticano, né, colocar lá Lumen Gentium e ler toda a Lumen Gentium, é fantástica, né? É um documento muito, muito, muito lindo de se ler. E justamente ele começa fazendo essa abordagem, tanto testamentária, né, no Antigo Testamento, como no Novo Testamento, como dos Santos Padres, enfim, trazendo luz ao magistério da Igreja, para uma reflexão sobre ela mesma. E quando nós abordamos justamente no início do documento, né, quando ele trata a respeito disso, né, a Lumen Gentium, no seu número 2, né, ela diz justamente isso. Desde a origem do mundo, a Igreja foi prefigurada. Foi admiravelmente preparada na história do povo de Israel e na antiga aliança. Foi fundada nos últimos tempos. Foi manifestada pela efusão do Espírito. E no fim dos tempos será gloriosamente consumada, quando, segundo se nos apresenta os santos padres, todos os justos, desde Adão, do justo Abel até o último eleito, serão congregados junto ao Pai na Igreja Universal. Então, o que isso quer dizer, né? Todos os desígnios
sobre a salvação do homem são eternos. Não é? O que isso quer dizer? Não é que Deus criou o ser humano e depois entrou o pecado, e no Antigo Testamento, né, Deus foi guiando o seu povo, e quando nosso Senhor veio, ele falou, bom, então já que não tem jeito, né, de eu ficar aqui, eu vou fundar alguma coisa, né? É a mesma coisa com São José, né? Ah, então Nossa Senhora ficou grávida, agora temos que achar um pai adotivo, vamos procurar alguém, né? Não, agora meu filho tem que vir ao mundo, vamos procurar uma mulher. Não, Deus não é assim, né? Todos os desígnios para a salvação do homem são eternos. Isso quer dizer o quê? Que desde toda a eternidade, Deus já sonhou com a igreja, né? Ela já está no querer de Deus, né? Como Deus é ato puro, né? Em Deus tudo está em ato, né? Mas quando Deus pensa a igreja, né? Porque ele vive no eterno presente, quando Deus pensa da igreja, quando ele quer a igreja, quando ele deseja a igreja, né? Isso quer dizer que isso faz parte de um desígnio eterno de salvação do ser humano. Então, no Antigo Testamento, nós vemos isso de forma muito clara, né? Quando Deus convoca o seu povo, né? Quando Deus chama, convoca, essa palavra eclésia, né? Significa convocar, né? Significa assembleia reunida, convocada. Isso significa eclésia, a palavra eclésia em grego, né? Então, quando você tem Deus que toma a iniciativa de congregar para si um povo, de o chamar, aqui nós temos uma primeira característica, né? Que é a vocação, ou seja, nós somos chamados por Deus. A igreja não se faz, ela não se chama. Nós somos chamados por Deus. Deus nos chama, Deus convoca o seu povo para estar com ele. E a esta palavra, né, que em hebraico significa dabar, né, o Deus que chama o seu povo, essa palavra é uma palavra que é uma palavra eterna. Deus quer salvar o seu povo. E Deus convoca o seu povo e congrega o seu povo em 12 tribos, né, que são os 12 filhos de Jacó, né, Benjamim, Manassés, né, Judá. Todos os filhos de Jacó, os 12 filhos de Jacó, formam as 12 tribos de Israel, que significam a unidade do povo, né? E esse povo, a plenitude desse povo, convocado por Deus. Quando, então, nós olhamos para essa realidade, nós vemos, então, um povo que não se pertence, ou seja, né? É um povo que foi chamado por Deus. Esse povo tem um Deus que é aterritorial, que não é um Deus ligado a um território, nem é um Deus ligado a um elemento da natureza, como os deuses pagãos, mas é o Senhor do universo, né? Este Deus rege o culto que eles têm que ter, né? É ele quem rege a forma do templo, a forma como ele quer ser adorado. Ou seja, é sempre Deus que toma a iniciativa. Como nós ouvimos no Antigo Testamento, os 3 verbos principais, né, do Êxodo: eu vi, né, o sofrimento do meu povo, eu ouvi o clamor do meu povo e eu desci para salvar o meu povo. Então, sempre é a atitude de Deus que convoca o seu povo, chama o seu povo para que eles participem da sua vida divina. Esse é, assim, o principal, né, e depois nós vamos ver isso de forma muito clara no Novo Testamento, mas de forma principal, e é isso que significa, essa assembleia reunida, né, pelo próprio Deus. Já no Novo Testamento, então, nós temos uma prefiguração no Antigo Testamento do que é a igreja e a realização no Novo. Quando nosso Senhor Jesus Cristo chama 12 homens, ele está justamente querendo dizer que ele vai agora formar um novo povo, né? Um novo povo, que não é um povo mais a uma linhagem sanguínea, ou seja, a religião não vai vir com a linhagem sanguínea, que nem era dos judeus, mas ele vai fazer um novo povo, em cima desses 12 homens, que simbolizam as 12 tribos de Israel. E nosso Senhor vai dando passos, né, com eles. Ele chama Pedro, né? Pedro, que no Novo Testamento é citado mais de 153 vezes, mais do que todos os outros apóstolos juntos. Isso mostra a primazia dele, né? Foi Jesus quem escolheu os 12, da mesma forma que Deus chamou seu povo no Antigo Testamento. Deus agora chama os 12, ele escolhe os 12, não é uma atitude de Pedro, nem de nenhum dos apóstolos, é uma vocação divina, né? Jesus subiu ao monte, rezou e chamou os que ele quis. Chamou 12 homens, dentre esses 12 escolheu um homem para ser o primeiro. E disse, né, em Mateus 16, aquele homem, né,
tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Né? O pronome no singular possessivo. Né? A minha igreja. Né? É dele. Sempre é dele, não é nossa. A igreja é dele. E ele funda, então, forma, né? Ela foi prefigurada. Jesus, vamos usar essa imagem, né? Jesus é como Deus no Gênesis. Ele começa a moldar o homem do barro. Ou seja, ele começa a dar forma à sua igreja. Começa a mostrar o que ele quer, o que ele não quer. E vai ensinando esses apóstolos durante 3 anos na formação do seu imaginário, né? Através de parábolas, na doutrina, formando eles. E depois que nosso Senhor faz, né? No momento da Páscoa, né? Na última ceia, aí nós temos uma fundação. Bento XVI vai dizer que a fundação real da igreja, né? Lá em Mateus 16, nós temos o primado de Pedro, né? E porque Jesus diz, edificarei a minha igreja. Não diz para Pedro, tu és Pedro, sobre ti eu edifiquei a minha igreja, eu edifico a minha igreja. Não, edificarei. E aonde que esse edificarei se realiza? Esse edificarei se realiza quando Jesus diz, isto é o meu corpo que é dado por vós. Ali existe, né, a fundação plena da igreja, porque nós temos Jesus, nosso Senhor, com os 12, e dá a eles a Eucaristia. Porque a igreja vive da Eucaristia. A igreja faz a Eucaristia e a Eucaristia faz a igreja. Esse é o princípio vital. E, consequentemente, ele faz os 12 bispos, né? Os 12 que vão poder ordenar outros padres, ordenar outros bispos e fazer a Eucaristia. Ou seja, a presença dele, real e substancial no sacramento. Por quê? Porque a igreja vai ser no mundo a extensão do seu corpo. Isso é muito importante. A igreja é no mundo a extensão do corpo de Cristo. Na história, a humanidade de Jesus, assumida por ele, é um instrumento perfeito, único e necessário que Jesus uniu a si para salvar. É um instrumento para salvar a humanidade. Então, durante toda a história da salvação, né, durante todos esses 2000 anos de igreja, nós temos a igreja que presentifica no hoje de 2022, hoje 6 de junho, em qualquer igreja, em qualquer lugar do mundo, ela está presentificando o mistério salvífico de Cristo. Ele continua vivo, ele está vivo na sua igreja. Né? A extensão da sua humanidade chega a todos os homens de todas as raças, povos, culturas e nações, de todos os tempos e lugares. Essa é a realidade da igreja. Ela é um organismo vivo, porque ela é o corpo de Cristo, como diz São Paulo. A imagem mais perfeita que nós vamos ter da igreja, São Paulo vai dizer, né, que é o corpo de Cristo. Cristo é a cabeça, a igreja é o seu corpo. E nós somos os seus membros. Então, esse corpo está vivo. Esse corpo é o corpo de Cristo. E Jesus, por diversas vezes no Evangelho, ele vai dizer, né? Eu sou a videira e vós os ramos. Todo ramo que não der fruto, meu Pai o cortará. Essa imagem da videira, né? Da videira, da grei, né? Do rebanho. Todas as imagens são imagens da igreja, que o concílio vai justamente tratar sobre isso. São imagens da própria igreja. E Jesus, então, na última ceia, ele tem o seu ato fundante no seu corpo. No mistério pascal, nós temos a igreja que brota do lado aberto de Cristo da cruz, como Eva saiu do lado de Adão. Agora, o momento em que a igreja recebe a sua vida divina, a sua plenitude, Jesus a forma, a molda, dá forma, prepara os 12, né, ressuscita, passa 50 dias aparecendo a eles, mas ainda eles estão, assim, não compreendem, eles estão meio perdidos. Pentecostes é o ato em que nosso Senhor sopra nas narinas da igreja. Né? E ali nós temos o que nós ouvimos, participamos da missa esse final de semana, nosso Senhor sopra, né, sobre a igreja. Deus sopra o seu sopro de vida, o seu hálito de vida. E aí a igreja tem a sua alma, que é o Espírito Santo. Assim como o nosso corpo tem a nossa alma e não vive sem ela, né? O princípio da unidade do corpo é a alma. O princípio da unidade da igreja é o Espírito Santo. É ele quem dá a unidade. É ele quem faz a igreja. É ele quem realiza, presentifica os sacramentos. É ele quem faz dos homens e mulheres santos. Tudo isso pela ação da igreja. Então, a igreja é de vontade divina, expressamente divina. É só olhar o Evangelho, né? Foi querida pelo próprio Deus, pelo próprio Cristo. Né? Ela é de fundação divina, querida, né, por Deus, e ela
como nós vemos em São Paulo, e depois também no Apocalipse, de forma mais, né, perfeita, nós temos ali a esposa de Cristo. Essa é a imagem da igreja. Aquela que, como de São Paulo, né, o seu Cristo morreu pela sua esposa. E ela purificou-se, né, ali no seu sangue e se tornou pura, sem mancha. Por isso, as notas da igreja são, né, una, santa, católica e apostólica. Ela é una porque ela tem a sua origem na Trindade, né? Ela é única, é una porque em Deus não há divisão, ela é una. Santa porque ela é o corpo de Cristo, não é possível nós termos uma igreja pecadora. Ela é santa porque ela está unida à cabeça, a cabeça a redimiu e a santificou. Então a esposa de Cristo é imaculada, sem ruga, sem mancha, sem defeito, como também afirma São Paulo, né? Ela é católica porque ela possui a plenitude, né, da revelação e da salvação, e está em todos os lugares, né, católica universal. E apostólica porque ela está fundada sobre o testemunho dos 12 apóstolos, né, na doutrina apostólica, né, na fé apostólica. Então, esta imagem da igreja santa, né, nós somos membros da igreja, mas nós somos membros da igreja enquanto igreja que está neste mundo, né? A igreja que milita neste mundo, a igreja que está militando neste mundo. Mas a igreja não é só nós que estamos aqui. Existe a igreja padecente no purgatório e a igreja triunfante no céu. A igreja é uma realidade muito maior do que nós estamos vendo aqui hoje, né? E isso é uma crítica que o Papa Bento XVI também faz, né, enquanto cardeal, fazer uma reflexão justamente sobre isso. Nós muitas vezes temos uma visão da igreja hierarquizada, ou seja, igreja é bispo, padre, diácono e religioso, religiosa, isso é igreja. Nós temos depois igreja enquanto estrutura física, igreja material, prédios, né? Ou nós temos uma imagem da igreja assim, totalmente aérea, sabe, uma coisa assim etérea, uma coisa que eu não sei o que significa muito, né? E esquece que a igreja somos nós. Nós somos as pedras vivas do edifício espiritual que é a igreja. Porque se hoje cair uma bomba no Vaticano, cair uma bomba aqui em Campo Novo, cair uma bomba em todas as igrejas do mundo, e todos os prédios ruírem, a igreja não para de existir. Porque onde está um bispo, aí está a igreja. Onde está um cristão batizado, ali está a igreja. Inclusive pode cair bombas nos cartórios, que a igreja não depende de registros jurídicos para existir. Exatamente, exatamente. Por mais que isso é algo importantíssimo dela, né? Toda a sua parte jurídica, né? A hierarquia, tudo isso, mas ela não está fundada sobre, né? Dependendo de, né? Então, essa ideia nós precisamos meio que purificar, né? A igreja é o corpo místico de Cristo, né? A encíclica Mystic Corporis de Pio XII, ela é muito clara, né? Outra bibliografia para alguém, se o pessoal quiser aqui ler, né? Mystic Corporis de Pio XII, que é o corpo místico de Cristo. Então, nós somos esse corpo místico de Cristo. Nós somos igreja, né? Nós comungamos do corpo dele. E quando comungamos do corpo dele, nós estamos comungando não o corpo de Cristo apenas, o corpo de Jesus. Nós estamos comungando toda a igreja, né? Porque a igreja é o mistério de comunhão. Ela é o mistério de comunhão desse novo povo. E justamente Ratzinger vai dizer, para este novo povo tem que existir um novo culto, um novo templo, entendeu? Uma nova forma de viver, e foi isso que nosso Senhor fez, né? Ele deu um novo rito, um novo culto, ele deu um novo alimento, que é ele mesmo, ele deu uma nova doutrina. Então todo esse novo povo, né, de Deus, esse novo povo de Israel, né, que somos nós, vivemos dele. Dependemos unicamente de nosso Senhor. Nós não temos... A igreja, ela não se manda. Ela não inventa nada. Ela só, né, protege e propaga, né, e dispensa os mistérios de Cristo. É isso que ela faz. É isso que ela faz. Se ela existe, é para isso. Para levar a todos os homens e mulheres a doutrina de Cristo e a salvação pelos sacramentos. Esse é o princípio fundante da igreja. Maravilha, padre, muito bem colocado. O senhor disse que a Constituição Lumen Gentium é a primeira vez em que a igreja volta-se a si mesma para, de repente, buscar resgatar uma eclesiologia dos primeiros padres, né, dos primeiros tempos. Exato. Se foi percebida, né, no Concílio Vaticano II essa necessidade de buscar
é porque em algum momento essa eclesiologia se perdeu ou se afastou de suas raízes, padre. Dá para se dizer que isso teve início com o protestantismo ou a gente já tem Sim, sim, sim. É assim. sinais anteriores? Sim, é justamente isso. Nós temos um primeiro período, que é o período que nós chamamos os padres apostólicos. Logo após esse período, nós não podemos esquecer que nós temos a queda do Império Romano. Então, tudo aquilo que nós conhecíamos, né, lá no século VIII, século VII, mas no século VIII, ali, século IX, tudo o que nós conhecíamos de livros, né, tudo que foi a teologia, ela se perdeu, porque a preocupação era evangelizar, né, os bárbaros e reestruturar o império. Então, nós tínhamos muitos problemas e todo esse desenvolvimento patrístico, ele se estagnou. E depois, quando nós voltamos com a escolástica, né, que foi o apogeu. Assim, nós temos o apogeu de pensadores, né, como São Tomás de Aquino, né, São Boaventura. Nós temos assim, homens assim, colossais, né, que fizeram uma reflexão muito bela sobre a igreja. Né? O problema justamente foi no protestantismo. Por quê? A igreja, naquele momento, né, do século XVI, ela teve que responder a um problema que é o problema do protestantismo. Então, o que ela enfatizou na sua eclesiologia? Ela enfatizou o ministério ordenado, que foi atacado pelo protestantismo, né? Os padres, os bispos, o clero. Então, ela enfatizou o clero, a instituição do clero, por vontade de Deus, enfim, né, tudo isso. Ela enfatizou os sacramentos, muita ênfase nos sacramentos, porque também o protestantismo foi tirando os sacramentos, né? Ela enfatizou a Sagrada Escritura, a reta interpretação da Sagrada Escritura. Ela enfatizou a liturgia, que também foi banida, né? Jogada de lado pelo protestantismo, né? Deturpada. Então, está entendendo, Kleber? Ela foi enfatizando no Concílio de Trento tudo aquilo que foi atacado pelo protestantismo, para dar uma resposta. Né? A igreja se defende dando respostas. E nesse momento que ficou marcado esse aspecto jurídico da igreja, entende? As pessoas no seu inconsciente trouxeram daí a igreja. É o clero, a igreja, né? São os padres, os bispos, os papas, os sacramentos. A igreja é tudo isso, mas elas parecem que ficaram alheias a isso. E esse resgate do Vaticano II não é porque a igreja se esqueceu, a igreja não é disso. A igreja, em determinados momentos da história, ela dá ênfase em aspectos da fé, entende? E na patrística foi um, na escolástica foi outro, em Trento foi outro, entendeu? E no Renascimento foi outro. Só que nós, nesses últimos séculos, tivemos um problema, que foi o iluminismo, né, o relativismo, o modernismo, que daí a coisa descambou de vez. Então, a igreja fazendo essa reflexão sobre ela mesma, ela volta-se aos santos padres, porque eles foram realmente os homens, como Agostinho, que tem uma reflexão belíssima sobre a igreja, até que Ratzinger também trata disso, né? Então, você vê, ele volta-se para lá justamente porque é a fonte, né? É a chamada teologia da fonte. A igreja se volta-se num espelho, né, para escrever sobre ela mesma, mas fazendo uma reflexão na Sagrada Escritura e nos Santos Padres. Porque a igreja sempre precisou fazer meio que aquele morde e assopra, né? Os protestantes acusam a igreja de só ter formado o cânon bíblico no Concílio de Trento, que foi no século XVI. Sim. Mas não é que a igreja estava formando. Antes ela não precisava disso. Os primeiros, inclusive um pouco antes disso, os primeiros milagres eucarísticos começam ali pelo ano 1000, porque começou a surgir uma dúvida com relação à presença de Cristo na Eucaristia. Antes disso, as pessoas tinham plena fé. Então, começa uma apostasia, Deus manda sinais. Então, a igreja sempre precisou correr atrás Sim. de reafirmar de acordo com os ataques que iam surgindo, né, padre? Não, isso é muito interessante, Kleber, porque, assim, quando nós olhamos hoje a Bíblia e os sacramentos, eles só existem por causa da igreja. Jesus, no Novo Testamento, ele não mandou escrever nada. Ele não mandou escrever nada. Os apóstolos escreveram o Novo Testamento justamente para que a fé fosse propagada e chegasse até outros lugares, né? Porque eles viam que eles iam morrer e aquilo ia se perder. Agora, o que nosso Senhor mandou fazer? Celebrar a missa. Ele mandou fazer. Fazer isso em memória de mim. Isso ele mandou fazer. E né? Quantas vezes, né, padre?
só uma vez por mês lá na Santa Ceia? Não, todo dia. Exatamente. E fazer isso em memória de mim. E ele fundou a igreja, de vontade expressa dele. Então tem coisas que ele mandou fazer e ele quis, né? Jesus não disse para os apóstolos, peguem um pedaço de papel e escrevam tudo o que eu disse. Ele não falou isso, mas mandou celebrar a missa, né? Porque os sacramentos, né, e a Sagrada Escritura, eles vêm da igreja. Tá vendo? Porque é a igreja que faz eles. Então você vê que a igreja precede tudo isso. Ela precede aos sacramentos e ela precede à própria Sagrada Escritura. Porque a Sagrada Escritura, ela tem uma via que é oral, né, que é a parte escrita, né? E nós temos a tradição. Então você tem, bom, como que escreveram isso, né? Como que soubiam disso? Como que celebravam? É a tradição, a Sagrada Escritura. E quem que guarda tudo isso? É o magistério, que é a igreja, né? Os bispos que guardam e protegem esse depósito da fé. E os sacramentos, como eu disse, a Eucaristia faz a igreja faz a Eucaristia, né? O ministério ordenado. Então, perceba que sem ela, você negar a igreja, você nega o galho que todo mundo está sentado. Você começa a serrar o galho que todo mundo está sentado. Você começa a atacar a igreja, né? E atacar assim de forma involuntária, sem estudar, né? Sem ter propriedade do que está dizendo, somente daquilo que você ouviu dizer, daquilo que você fala. Não, a igreja não é Inquisição. A igreja não é fulano de tal que errou. A igreja não é um documento. A igreja é o corpo místico de Cristo. Entende? E a igreja, por ser o corpo místico de Cristo, extensão do corpo de Cristo na história, ela será levada à plenitude universal no final dos tempos. A igreja não vai acabar. Entende? Porque ela é o corpo de Cristo. A igreja militante neste mundo, sim, vai terminar um dia. Mas a Jerusalém Celeste, como diz São Paulo, que é livre, é a nossa mãe, e ela está no céu. Né? É para lá que nós caminhamos, para a Igreja Celeste. Esse povo que é convocado por Deus para participar da sua vida divina, que só é possível ser participada pela recepção dos sacramentos, né? A vida da santidade. É justamente isso. Mas, perfeito. Né? Assim, as colocações são perfeitas justamente porque se nós conhecemos a Igreja de forma profunda, na sua teologia, nós vamos deixar de lado coisas que são periféricas e que podem ser discutidas, debatidas, né? E vamos nos voltar para aquilo que é central e que não pode ser debatido, que é incontestável, né? Se a Inquisição foi boa, se não foi, se o povo se intromete ou não se intromete, onde que foi, que jeito que foi, entendeu? Se queimaram não sei quem, se mataram não sei quem, se fizeram isso. Isso são coisas que homens fizeram. E nós não podemos ficar olhando para erros pontuais da história cometidos, sejam esses ou outros, e achar que aquilo é a igreja. Não, porque quando você faz isso, você pega a igreja e transforma ela num bonequinho que você pode bater, entendeu? Você pode jogar, esse tipo de coisa é fácil você combater, né? Agora, combater uma igreja que se estrutura nos seus santos, porque, Kleber, a verdadeira história da igreja e o que ela estão nos santos. Eles são a igreja, assim, a imagem real da igreja, una, santa, católica, apostólica. Tudo aquilo que os santos creram, fizeram, ensinaram e viveram em todos os tempos e lugares, isso é a igreja, né? Hoje, eu e você aqui, né? Se eu e você não acreditamos mais naquilo que Santo Agostinho acreditou, São Tomás acreditou, não sei, Santa Dulce acreditou, Madre Teresa de Calcutá acreditou, então nós estamos fora da fé. Somos católicos, entendeu? O termômetro da igreja são os santos. Ela existe para fazer santos. Ela existe para fazer isso, para tornar o homem divinizado. Então, se eu olho para a vida dos santos e percebo tudo aquilo que é maravilhoso, né, e grande, então ali reside a verdadeira igreja. No mesmo período, né, na Espanha, nós tínhamos, né, na Alemanha, um Lutero louco da vida, e ao mesmo tempo na Espanha nós tínhamos Santa Teresa de Ávila, São João da Cruz, entendeu? Santo Inácio de Loyola. Então, você está entendendo? Aonde está a verdadeira, onde está o corpo místico de Cristo nós podemos tocar? Na vida dos santos. Exatamente. Hoje está tão fácil, né, para a gente, basta olhar para os santos, né, e uma facilidade muito grande que a gente tem de adquirir material para isso, né, padre? Mas eu queria lhe perguntar,
uma das, uma das dos pilares, uma das bases que o protestantismo atacou primeiro foi a hierarquia. A hierarquia é um dos pilares desta igreja, desde o princípio, desde nosso Senhor Jesus Cristo. Foi ele que estabeleceu a hierarquia. Por que a hierarquia é importante para a igreja? Na verdade, Kleber, ao princípio, se nós olharmos para toda a história da humanidade, sempre houve hierarquia. Não existe uma civilização no mundo que não tem hierarquia. Não existe. Em qualquer povo pagão, né? Incas, maias, astecas, egípcios, babilônicos, todos tinham reis, todos tinham, entendeu? Governadores, todos tinham senadores, né? Em algumas, no caso da democracia, né? Se nós olharmos para todo o Império Romano, né? Eu não sei, o grego, todos tinham. Isso é um princípio do ser humano, né? Ter ordem, né? Ter quem rege, né? Então, enfim, tudo isso faz parte da própria natureza humana. Né? Deus, no início da criação, disse a Adão e Eva: dominai a criação. Então, nós temos isso de forma muito clara. Agora, no Antigo Testamento, nós já temos isso. Né? Quando Deus constitui, né, para todos, ali no povo de Israel, escolhe, por exemplo, Abraão, Isaac, Jacó, né, os seus 12 filhos. Né? Nós temos Moisés. São homens chamados por Deus para liderar um povo. Não é todo mundo. Nós temos homens chamados por Deus. Depois nós temos os profetas, né? Nós temos mulheres também importantes no Antigo Testamento. Nós temos os juízes, né? Então, sempre, desde o início, nós temos essa estrutura. Né? Nós temos aqueles que são chamados por Deus para guiar o seu povo. E no Novo Testamento também. Jesus, como eu disse, escolheu Pedro e escolheu os 12. Ele tirou do meio da multidão aqueles 12. Depois que ele separou os 12, que seriam os apóstolos, ele tinha outros 72 discípulos. Nós temos no Evangelho. Então, ele mesmo separou quem eram os 12, Pedro e mais os 11. Né? Pedro como o primeiro e os 11. Depois, os outros 72, que eram os outros discípulos, que seriam depois todos os padres. E nós temos a multidão. Tem momentos no Evangelho que Jesus se retira com os 12 para lhes explicar algumas coisas, né? E isso é visível, não é todo mundo... Só para eles. Exatamente, do mesmo jeito, da mesma forma, não. Então, a hierarquia, eu digo aqui hierarquia, né? O ministério ordenado, ele é querido por nosso Senhor. Agora, para que existe o ministério ordenado? Por que ele quis uma organização da igreja assim? Para que essa mesma organização, né, estruturada de forma hierárquica, servisse aos batizados. O ministério ordenado, os apóstolos, os bispos, os padres, os diáconos, servem para servir o ministério, o sacerdócio batismal dos leigos. É para isso que serve um padre numa paróquia, né, e um bispo. Ele estaria a serviço para administrar os sacramentos aos leigos. Então, a hierarquia não é uma instituição que nosso Senhor quis para colocar eles em cima dos outros. Pelo contrário. Ele quis colocar os 12, por isso que ele lavou os pés, para mostrar que o maior é aquele que serve, para poder servir os irmãos, para confirmá-los na fé, para dar a eles a verdadeira doutrina, né? Ensinar eles a verdade, estarem a serviço da verdade do Evangelho. Para isso nosso Senhor chamou os 12, né? Para estar com ele. Então, ela é querida, sim, por Deus. Tanto nós vemos isso no Novo Testamento, né, de forma muito enfática, como depois em todo o início da Igreja Apostólica. Né? Não há dúvida em nenhum momento da história da Igreja, né, da ordenação de bispos, de padres e diáconos. O Novo Testamento já tem bispo, padre e diácono. Né? O Atos dos Apóstolos, as cartas de Paulo, nós vemos isso de forma assim, abundante, a presença do ministério ordenado a serviço do ministério batismal dos leigos, do sacerdócio batismal dos leigos. E depois, como disse, os santos padres, né? Isso se torna abundante. Então, é querida por Deus, né? Por nosso Senhor Jesus Cristo. E depois, essa estrutura mais jurídica, ele deu poder para a própria igreja fazer isso. Deu o poder das chaves para a igreja, deu a Pedro o poder e também aos 12, foi justamente para isso. Tem coisas que a igreja liga na terra e liga no céu. A forma de estruturar o celibato apostólico, né, o celibato ministerial dos padres é disciplinar, né? Mas nós já vemos ele latente, né, no Novo Testamento, quando Jesus chamou os 12, eles deixaram tudo.
mulher, tudo. Então, assim, nosso Senhor, nós temos que entender Jesus, a doutrina de Jesus, como uma semente plantada. E depois ela cresce. Esses 2000 anos, essa árvore é a mesma, é aquela mesma semente. Só que ela se desenvolve, né, pela ação do Espírito Santo que está na igreja. Através, então, da Escritura e da tradição. Como Jesus disse, aquele homem que tem um tesouro, né, e de lá sabe tirar coisas velhas e coisas novas. Mas a estrutura hierárquica da igreja, né, o ministério ordenado, ele é querido por Deus. Seria um dos, diríamos assim, eu não sei se eu posso falar assim, padre, um dos tripés aí do que é a igreja, né? Ela precisa ter uma hierarquia, precisa ter um corpo sacramental e precisa ter... A hierarquia nasce justamente no corpo sacramental. Olha que legal. Sim. Olha que legal. E no caso, assim, para que haja uma comunhão plena, é preciso que a gente esteja debaixo disso, né, padre? Exato. De uma mesma doutrina, dos mesmos sacramentos e de uma mesma hierarquia, ou seja, debaixo do Papa. E ali, como a gente falou sobre a Lumen Gentium, né, que é um olhar onde a igreja se volta para si mesma, né? E falamos também do protestantismo. Uma das primeiras coisas que Lutero atacou, né, ele que é o patriarca do protestantismo, foi justamente o Papa, né? Esse ódio ao Papa, e depois foi abolindo os sacramentos, e depois foi mudando a doutrina, e assim sucessivamente. Se nós não tivermos, padre, esse tripé, sacramentos, mesma doutrina e comunhão com o Papa, o que acontece com a gente? Sim, nós temos o princípio da unidade. Cisma. O princípio da unidade da igreja é o que está no Atos dos Apóstolos, né? Eles eram, né, unânimes, né, na oração, na fração do pão, né, e na doutrina dos apóstolos. Isso quer dizer o quê? Que o princípio da unidade da igreja são 3. Os mesmos sacramentos, como você disse, a mesma doutrina apostólica e debaixo da sucessão apostólica do Santo Padre. A comunhão, a doutrina dos apóstolos, a união com eles é justamente essa hierarquia. Isso nos dá a unidade da igreja. Se eu rompo com a doutrina, eu sou um herege. Se eu escolho outra coisa, se eu não acredito em alguma verdade da fé dada pela igreja, então eu sou herege, né? Se eu rompo com o Santo Padre, então ali... Sou cismático. Exatamente, eu provoco um cisma, né? Essa é a segunda divisão na igreja, eu sou um cismático. Agora, se eu nego completamente a verdade da fé, então eu tenho uma apostasia. São as 3 formas de romper com a unidade da igreja. Então, dividir a doutrina. Eu sou herege. Se eu rompo com o Santo Padre, eu provoco um cisma. E se eu nego completamente todas as doutrinas dadas por Nosso Senhor e a revelação, eu sou um apóstata. Eu faço uma apostasia. Então, são as 3 formas de romper com a unidade da igreja. A plena comunhão, né? Exatamente. A plena comunhão. É isso que nos dá a unidade, é isso que nos faz comuns, né? Como católicos, este tripé que nos dá a unidade. A unidade da igreja. Então, a espiritualidade cristã, padre, é uma espiritualidade eclesial. E de comunhão. Não existe cristão católico aéreo, assim, solto, entendeu? Não existe. Se ele está batizado, ele está unido ao corpo místico de Cristo. O Papa Pio XII, na Mystic Corpus, diz isso, né? Que nós estamos unidos entre nós, batizados pelo batismo, né? Unidos mais entre nós do que o meu braço unido ao meu tronco. A gente não vê isso. Mas nós estamos unidos entre nós como o Espírito que foi derramado na massa, né? Os santos padres fazem essa comparação, e dá unidade, né? A farinha que estava dispersa, derramada a água, ela junta. Nós somos isso. Nós somos todos um, né? Feitos no Espírito Santo, um só. Então, esta comunhão, ela se dá na igreja. Na igreja existe a comunhão. Por isso, quando nós vemos hoje, na Alemanha, né, você fazer uma missa e trazer um pastor dentro da missa e distribuir comunhão, você não está
indo de encontro com o ecumenismo. Pelo contrário, você está ferindo o ecumenismo. Porque você não pode participar da mesma mesa eucarística se você não professa a mesma fé e não obedece o mesmo Papa. Porque o princípio da comunhão, a comunhão, gente, aqui quando eu falo comunhão, vocês entendem comunhão como corpo de Cristo, Eucaristia e comunhão entre nós católicos. Isso não se separa. Porque nos primeiros séculos, o corpo nascido da Virgem Maria, o corpo humano de Cristo, nascido da Virgem Maria, o corpo místico de Cristo, que é a igreja, e o corpo de Cristo, que é a Eucaristia, era uma realidade só. Quando se falava corpo de Cristo, todo mundo entendia igreja, o corpo de Jesus e a Eucaristia. É isso que o povo entendia. Não tinha divisão. O corpo de Cristo, que é a igreja, o corpo de Cristo que está no tabernáculo e o corpo de Cristo que está no céu glorificado. Não, é um só. Por isso que é um atentado contra o ecumenismo e contra a comunhão, esse tipo de coisa. Quando você força a barra, né, fazendo uma missa com um monte de pastor, todo mundo comunga, você não está provocando a unidade. Você está ferindo a unidade. Está fazendo um movimento contrário. Então, este é um problema hoje, porque falta uma compreensão eclesiológica, né, profunda daquilo que é a igreja. Porque reconceituaram, né, foi refeito o conceito de ecumenismo. Muitas pessoas hoje acreditam que o ecumenismo é apenas quando a gente dialoga ou interage com outras igrejas, né, padre? E se há uma missa onde se fere o verdadeiro ecumenismo, falta-se com a caridade. Exatamente. É possível, padre, desassociar missa de caridade? Não, porque da mesma forma é impossível desassociar o sacramento da caridade, que é a Eucaristia. Entende? Não tem como acontecer uma coisa dessa. Então, por isso que eu estou dizendo que tudo isso está totalmente ligado. Os santos padres, quando falavam da Eucaristia, da missa, eles falavam de uma forma assim da caridade tremenda, né? O serviço aos pobres, o serviço às mesas, aos necessitados, o irmão que é sofredor, o irmão que está caído, o irmão que está em pecado, o irmão, enfim, é uma extensão, né? Porque a gente comunga e automaticamente o sacramento da Eucaristia provoca em nós um sentido de pertença ao corpo místico de Cristo, nos transforma nele mesmo e nos impulsiona a caridade, porque é o sacramento da caridade. Na fila da Eucaristia não tem diferenças, né, pai? Uhum. Exatamente. Todo mundo comunga do mesmo pote, né? Vamos usar aqui a palavra pote, né? Todo mundo comunga do mesmo recipiente, né? Da mesma âmbula. Comungam partículas iguais, né? Entram na mesma fila, ricos, pobres, entendeu? Doutores, juízes, todos na mesma fila em procissão, né? Porque ali se mostra realmente o sentido processional daqueles que estão peregrinando neste mundo em busca do alimento que sustenta a peregrinação neste mundo, que é a Eucaristia. Né? Então Perfeitamente. Padre, e se o protestantismo atacou a hierarquia da igreja, o marxismo veio e tentou implodir, né? Sim. Sim, porque Qual? Porque, assim, ainda que o protestantismo atacou a hierarquia da igreja, né, de ordem sacramental, eles permaneceram com uma estrutura, né? Tem padre, né, a igreja anglicana tem bispos, né? Assim, bispos no sentido de usar a mesma terminologia. Bispos, padres, diáconos, enfim, né? Mas essa é a questão que foi atacada a parte sacramental. Agora, quando nós vemos a inoculação do pensamento marxista dentro da teologia católica, nós temos aí toda a teologia, toda a igreja, porque a gente transforma tudo numa heresia, porque você olha toda a Sagrada Escritura, os sacramentos, como luta de classe, como luta de poder. Então, os leigos são menos que a hierarquia, então a hierarquia não pode existir, porque eu tenho que baixar ela, lutar contra ela, para que todo mundo seja igual. Então, esse pensamento de luta de classes é o que vai implodir, né, toda a estrutura hierárquica da igreja, né, porque ela não pode existir, como já se viu, ter cristãos melhores, mas não existe isso, né? Essa compreensão de que hierarquia é mais que um cristão batizado, né, que está lá, é totalmente equivocada. Você enxergar a hierarquia da igreja como estrutura de poder, né, é um poder que faz algo, que pode fazer algo, entende?
ele é um poder no sentido de poder fazer algo a alguém, né? Quanto mais esse poder, mais ele pode fazer. Papa Bento XVI, numas vésperas que ele presidiu, não lembro onde foi, ele pegou justamente essa leitura, que falava do poder. Ele dizia que não entendiam essa palavra na igreja. Quanto mais, por isso que o Papa é chamado de servum servorum Dei. Ele é o servo dos servos de todos, de Deus, de todos, né? De todos os batizados. Se ele está em cima, é porque ele serve mais a todos. Então, olhar a hierarquia, os sacramentos, a Bíblia, tudo, né? Tudo é lido nessa leitura marxista de luta de classes, né? De luta, né? De oprimido e opressor. E você acaba, então, reduzindo, né? Usando um instrumento ateu, que é o marxismo, começa por aí, começa tudo errado, porque você usa todo um instrumento que é ateu e coloca ele ateu e dentro de uma materialista. estrutura justamente cristã, né? Então, aí nós temos um problema sem fim, né, que gera e realmente isso rui com a igreja, porque eles olham a igreja como estrutura de poder. E o intuito é atacar e destruir realmente essa estrutura. O objetivo é ruir por dentro, né? O protestantismo separou-se, né? Caiu em protestantismo, a gente diz. O comunismo, o marxismo entrou na igreja. Como se o diabo tivesse entrado dentro da igreja. Inclusive, tem um teólogo assim, muito famoso no Brasil, né? Disse uma vez que o que Jesus queria era o reino, e o que veio foi a igreja. Assim, entenda isso como quiser, né? Entenda como quiser, que eles acham que quem inventou esse negócio de igreja foram os apóstolos, depois os protestantes, né? E com Constantino, que inventou essa estrutura de igreja, enfim. É uma total, assim, eu não tenho outra palavra para usar do que burrice, né? Porque você tem que ler, você tem que estudar com propriedade para falar o que você está dizendo, né? Você simplesmente dizer que o que Jesus quis era o reino, o que veio foi a igreja, então você tem que mostrar no evangelho aonde está isso, né? Onde está expressa esta verdade de fé? Nos Santos Padres, aonde está isso? Porque a teologia, Kleber, ela é feita assim, né? Ela é feita na Sagrada Escritura e na tradição. Se você não tem embasamento bíblico e da tradição dos Santos Padres patrísticos, né, e teológico, com argumentos, é só flatus voce, né? É só palavras no vento. Não tem sentido nenhum. Você pode falar o que você quiser, do que Constantino fundou a igreja, o que Jesus queria era o reino, isso são palavras. Agora, prova isso teologicamente, historicamente, comprove isso, né? Essa é a questão. É aí que pega, né, padre? O senhor falou que fundamentou seu TCC sobre Bento XVI. E quais foram as bases que Bento XVI usou para formular o seu estudo sobre a igreja? O senhor citou ali Santo Agostinho. Sim. O carro-chefe... Atos dos Apóstolos. O carro-chefe dele foi Santo Agostinho. Tá? Santo Agostinho, tá? As reflexões de Santo Agostinho sobre a igreja. Isso e claro, né? Que daí, claro, que eu falei para vocês, né? Falei para você, no Novo Testamento, né? No Antigo Testamento, no Novo Testamento tem uma parte muito estruturada sobre isso. Em Agostinho, tá? Em São Boaventura, tá? Nós temos também São Boaventura. Então São Paulo. Exatamente. Paulo, Bento XVI pegou muitas cartas paulinas também, né? Estruturou muito o pensamento dele ali no corpo místico de Cristo em São Paulo. E o povo de Deus, né? E, assim, ele cria, né, essas compilações de várias aulas que ele deu, né? Cursos que ele deu, matérias que ele ministrou, que ele compilou nesse livro que chama O Novo Povo de Deus, né? Que é um camalhaço assim. E ele aborda de toda a estrutura da igreja, né? A gente ficaria aqui falando muita coisa, mas a natureza e a missão da igreja, penso, né? Que é o que dá para resumir nisso tudo, né? E trazer à luz a igreja enquanto o novo povo de Deus, né, em virtude do corpo de Cristo e da comunhão eucarística. Essas são as realidades que nortearam ele, mas não só ele tem esse fundamento, como ele desenvolveu um pensamento teológico, né? Claro, né? Ele desenvolveu, ele se baseou, mas ele se desenvolveu, né, muito. Então é isso. E Kleber, não poderia deixar de falar, né? Nós estamos aí, falta 7 minutos para dar 1 hora, que o Vaticano II não quis fazer um documento sobre Nossa Senhora. Se você pesquisar em qualquer lugar
do Vaticano II, você não tem nenhum documento dado a Nossa Senhora. Isso por quê? Porque os padres conciliares decidiram fazer do último capítulo, tá, da Lumen Gentium dedicado a Nossa Senhora, porque ela é a imagem da igreja, né? Ela é a imagem da igreja. Então, os santos padres definiram, né, o último ponto chama Maria, sinal da esperança segura e do conforto ao peregrinante povo de Deus. Eles colocaram Maria como membro eminente da igreja, né, porque ela é membro da igreja, ela é um membro eminente da igreja, ela é mãe da igreja, como nós celebramos hoje é o dia de Maria, mãe da igreja, né? O Pentecostes é essa imagem perfeita de Nossa Senhora, porque ela deu à luz a cabeça, e ela também deveria dar à luz ao corpo místico, por isso que ela estava lá. Certo? Ela é mãe da igreja. Então, ela é a imagem, ela é membro da igreja eminente, e ela é mãe da igreja, e ela é a imagem perfeita da igreja. Todas as vezes que no Antigo Testamento nós vemos a imagem de Eva, né, lá, e Deus dizendo que colocaria inimizade entre ela e a mulher, né? No Antigo Testamento nós temos vários momentos em que nós temos uma prefiguração da igreja feminina, né, nas mulheres fortes como Esther, Ruth, né, Raquel. Nós temos várias histórias de mulheres nesse sentido, e quando chega no Novo Testamento, ela é a imagem perfeita, porque ela é a mulher, né, sem pecado, sem mancha, sem ruga, sem defeito. Então, ela é a mãe da igreja, ela é a imagem da própria igreja. E no Apocalipse 12, né, a mulher vestida de sol, vai ficar isso de forma muito clara. Então, assim, ó, a igreja é muito sábia, porque Maria, dentro da eclesiologia, ela não é apenas a mãe de Jesus, Kleber. Porque, assim, ser a mãe de Jesus para ela já seria muito, mas seria muito pouco. Na cruz, nós temos um salto, assim, na teologia, a nível mariologia e eclesiologia, porque quando Jesus diz, eis aí o teu filho, ali Maria rompe com um laço meramente humano, relação de mãe e de filho, e ela se dá conta da vocação universal que ela tem. Ela é muito mais que a mãe biológica de Jesus. Ela é a imagem da igreja, ela é a mãe do novo povo de Deus, ela é a rainha do céu e da terra, entendeu? Ali ela tem uma compreensão, né? São Dom Henrique Soares vai dizer isso. Ela tem uma compreensão assim da missão. Então, Maria, ela é importante para nós católicos, diz Dom Henrique, por aquilo que ela é no reino de Deus. Não enquanto mãe biológica de Jesus, porque os protestantes acham isso, né? Ela é mãe biológica de Jesus. Tá bom, mas esse corpo que ela é mãe é o corpo de um Deus, né? E esse corpo de um Deus é Deus mesmo. E Deus na cruz deu ela a João como sua mãe, né? E ela estava em Pentecostes. E João colocou a imagem de uma mulher em João 12, né, no Apocalipse. Então, o que isso quer dizer? Que ela tem uma função no reino muito maior. A missão dela, enquanto rainha do céu e da terra, mesmo, é muito maior do que ser a mãe biológica de Jesus. Por isso que a igreja coloca ela no seu ponto último. Ali no último ponto, a igreja coloca Maria justamente por isso. Porque ela é a imagem perfeitíssima da igreja. Falar da igreja é falar de Maria. Tudo que se diz de Maria, se diz da igreja. Tudo que se diz da igreja, se diz de Maria. Que ótimo, que bom que o senhor lembrou de tratar disso, porque Nossa Senhora é simplesmente sangue do seu sangue, carne da sua carne, ossos dos seus ossos, pensada e desejada por Deus desde o princípio, prometida a Adão e Eva como aquela que esmagaria a cabeça da serpente, né? Exato. Então, não tem como falar sobre eclesiologia sem falar da Virgem Maria. Isso padre. mesmo. Bom, o senhor... a gente vai caminhando para o encerramento aqui. Eu queria apenas fazer mais uma pergunta, claro. Padre. Breve, queria saber, para quem... Talvez a gente tenha neófitos aqui na live, pessoas que estão conhecendo a fé agora, e quem quiser começar pelo estudo da igreja, pelo estudo da eclesiologia, começa por onde, Padre? O senhor tem algum livro para indicar? Ou, de repente, o senhor tem algum curso ou algum não sei, algum vídeo então, assim, para indicar? Assim, eu tenho uma masterclass sobre tudo isso que eu falei, né, com 3 aulões, assim, né, de 2 aulas de quase 3 horas e meia.
ele está fechado por enquanto, tá? Então, o pessoal que quiser me seguir aqui no meu Instagram, é só me seguir, vira e mexe, a gente abre a Masterclass sobre o mínimo que você precisa saber sobre a Igreja Católica. Esse é a Masterclass, né? Então, você pode, quando acontecer, você vai lá, tá? Mas, igual eu sugeriria, tá? Para entender sobre a Igreja, né? Primeira coisa, Kleber, ir ao catecismo, tá? O catecismo tem a parte lá que fala da Igreja. Sim. Então, você tem lá, creio na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. Você vai lá no creio, na primeira parte do catecismo, que tem o creio, e procura essa parte. A Igreja. Leia. Né? Leia aquilo que é a Igreja para o catecismo, para nós católicos. Leia lá o que significa Una, Santa, Católica, Apostólica. Leia, né, o que é a Igreja. Depois, um segundo material que eu indicaria é esse que nós estamos trabalhando aqui, né? A Lumen Gentium. Leia toda a Constituição dogmática Lumen Gentium. Tem no site do Vaticano. Dá para baixar gratuitamente. Exatamente, né? Lá no site do Vaticano e gratuitamente você em português. Leia aquilo que a Igreja pensa sobre ela mesma, tá? Não comentador, não teólogo falando de tal, não ciclano Beltrano, aquilo que ela pensa sobre ela mesma, aquilo que ela mesma... Ir nas fontes, né, no documento da fonte. Leia lá a Lumen Gentium, tá? E uma terceira via que eu diria, e que de uma forma muito prática, é ser participante da sua comunidade eclesial. Porque a igreja ela não é um documento, a igreja ela é viva. Né? Então, a participação na celebração eucarística, ela vai nos dando conta, né, a liturgia, do que é a igreja. Né? Porque a liturgia ela é a planificação, assim, a materialização, usa a palavra que você quiser, né? Para aquilo que é a igreja. Na missa, nós vemos o que é a igreja, de verdade. Tá? Então, participe da Santa Missa, viva na sua comunidade paroquial, tenha vida comunitária cristã, porque é isso que vai começar a te moldar. Né? A igreja, como eu disse, não é um conjunto de documentos que a gente estuda aqui e coloca na cabeça, mas nós somos a própria igreja. Nós somos batizados. Nós somos corpo de Cristo. Nós participamos da comunhão com Deus. E o intuito é sermos santos. Né? Como eu disse, o intuito da igreja é esse. E não tem santo sem oração, não tem santo sem eucaristia, não tem santo sem confissão, não tem santo... Então, participe da vida sacramental, né? com intensidade, da vida de oração com intensidade. E então, a igreja vai começar a fazer. Você vai ser a igreja vai te fazer. E esse processo, o Espírito Santo vai trabalhar, então, dentro de nós. Muito bem, Padre Lucas Folego. Eu queria agradecer a sua generosidade em estar aqui conosco essa noite, né? Dar essa força para o Centro Dom Bruno e de Alabuja, né? Ensinar tanto sobre esse tema tão importante para nós católicos, né? Gostaria de pedir para as pessoas que são inscritas aí do canal do Padre Lucas, se puderem se inscrever também aqui no canal Isso, pessoal. Centro Dom Bruno pessoal, e vice-versa. O pessoal que está aí, que é do meu Instagram, que está aqui, né? Sigam aí o Centro Dom Bruno, porque eles têm lives assim, de formação e tem um apostolado muito bonito também aqui de evangelização no Instagram. Exatamente, de formação. Muito bem, assim, então, com esses agradecimentos, né? Eu encerro aí a nossa live de hoje. Provavelmente no dia 13 próximo teremos outra live, eu não sei exatamente se é dia 13, vai ser colocado aqui nas redes sociais. Uhum. O nosso próximo entrevistado, se podemos dizer assim, ainda é segredo, mas sempre pessoas que vêm com muito conhecimento e com muito exemplo para agregar conosco. Padre, mais uma vez, boa noite, muito obrigado. E a sua bênção. Sim, boa noite, Kleber. Vou dar bênção a vocês e obrigado pelo convite, né? E sempre à disposição aí de vocês para ajudarmos na formação não só dos leigos da nossa diocese, mas também de todos aqueles que nos acompanham aqui. O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus abençoe, pessoal. Muito obrigado. Até mais. Feito. Tchau. Tchau.